tem algumas vantagens também em você fazer uma história clichê, porque ela é de fácil compreensão e de grande alcance. Como assim? Como eu falei pra você, a maioria das histórias que a gente vê Sessão da Tarde, ou se você for abrir seu Netflix, o que mais tem lá é história clichê. Gente, histórias ditas não clichês, que são mais originais, mais bem trabalhadas, com um enredo muito mais diferenciado, são histórias comuns, desculpa, são histórias incomuns. Elas realmente não tomam a maioria do catálogo, né? Hoje, se você for procurar na Netflix, que é o maior catálogo de streaming, você vê que realmente tem mais clichê, porque a Netflix também é mais popular. Se você for procurar num outro serviço de streaming, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um que realmente só tem série mais cult, mais dessas sériezinhas mais originais, principalmente mais históricas. É um outro valor, não tem nem tanta propaganda, você nem escuta falar tanto dele, mas é realmente pra esse povo, direcionado pra esse povo mais diferenciado, que gosta dessa coisa mais cult, etc. Eu acredito que até a própria HBO também já restringe um pouco, mas eu sinceramente não vi muito, só assinei pra ver Game of Thrones e depois desassinei, paciência. E aí a Netflix, ela que é mais popularzona, tem muito mais disso. E essas histórias são muito mais assistidas, porque é de fácil compreensão. Não tenha vergonha ou medo de fazer história clichê, tá? Teve uma vez que eu tive uma aluna que ela foi entre aspas, envergonhada dentro do grupo da turma, e eu dei um sarrafo no garoto que fez isso, que ele deu a entender que histórias que não eram de fantasia, muito bem elaboradas e etc, não eram histórias tão importantes. O comentário dele deu a entender isso, tanto que depois ela até se justificou, não, mas é porque eu realmente não sou muito criativa e tal. Engana-se você que histórias e histórias boas são só histórias de fantasia e etc. Não, esse é uma história de um gênero literário. Só que existem todos os outros e várias pessoas que vão gostar desses outros gêneros. Tem gente que é apaixonada por um romance bem meloso, bem clichê, e detesta fantasia, não compreende, não gosta. Essa minha aluna, ela gostava de fazer essas histórias românticas que eram mais leves, né? A dela até que não era tão clichê, justamente por eu ter dado um toque nela pra ela fazer alguma coisa diferente. E ela poderia sim ter muito sucesso justamente por fazer essas histórias. Muito mais gente consome mais histórias clichês, de serem mais fáceis de ser consumida, do que a gente que de repente gosta de uma coisa mais complexa. Então, não desvalorize. Nunca desvalorize uma história, porque mesmo que você não goste dela, entenda que principalmente para o mercado ela tem muita importância. Segunda coisa, que ser clichê, e é o que eu vou apresentar hoje aqui pra você nessa aula, pode ser uma vantagem sua. Um exemplo, fora esse que eu vou dar aqui, é Your Name. Uma vez também uma outra pessoa veio me perguntar o que ele poderia colocar de diferente no romance, que ele queria trabalhar com plot twist, mas ele não sabia como fazer isso dentro da história dele, que era uma história romântica, né? Não confunda romance com o tamanho da história, era uma história romântica. E aí eu falei, cara, como assim você não consegue trabalhar Your Name? Porque eu não quero dar muito spoiler pra quem não assistiu, mas no final a gente tem um plot ali grande, né? Foi uma coisa que impactante. E realmente, no início, parece uma história clichê. Você acha que é só uma história de romance de troca de corpo ali, daquelas, é ok, e no final eles vão se encontrar e vão se apaixonar e viver felizes para sempre. E não é isso que acontece. E você fica tipo, o quê? What the fuck? O que aconteceu? Eu não entendi, peraí, eu tô no mesmo filme ainda? Foi uma virada muito interessante. Começaram a botar uma complexidade de questões de tempo, de tragédias, Nossa, foi assim, uma surpresa muito legal. Tem gente que não gosta, mas tudo bem, não tem problema, como eu falei, cada um com seu cada qual. Mas foi uma boa surpresa justamente por conta disso. Então você pode sim pegar histórias que sejam padrões clichês e fazer uma reviravolta. Tem 2 pontos nisso daqui. O exemplo que eu vou dar sobre Kaguya-sama, que é o anime que eu vou dar de exemplo aqui, se você não assistiu, não tem problema, não vou te dar grandes spoilers, e mesmo se você não assistir, você vai entender o que eu vou falar em cima dele. Não precisa ter assistido. Kaguya-sama, ela logo no início já diz que é diferente, apesar da temática, quando você vê, parecer ser igual, mas ela já te pega logo no início que é diferenciado. Já Your Name, não, você precisa ali assistir um bocado do filme para depois ter esse impacto de que ele vai ser diferente ou não. Então, cabe você como autor entender se você quer assumir esse risco.
de falar logo de cara e, né, perder o plot, você não tem o plot, mas você já não perde tanto a atenção do leitor ali no início. Ou entender que realmente talvez você perca alguém ali no início por começar mais devagar, mas em prol da expectativa da experiência que você vai dar pro leitor. Quando você virar o plot e a pessoa vê, nossa, não é um clichê, é diferenciado, tem alguma coisa diferente. Referência em abundância. Como assim? Como tem muitas histórias clichês feitas e as pessoas não ligam de você pegar os padrões das outras histórias, muita atenção, não é plágio, não é cópia, você pegar referências de outras histórias, fica mais fácil de você ter inspirações e referências para você conseguir colocar na sua história. Quando você está escrevendo alguma coisa que é muito original, nossa, ninguém nunca fez isso, fica até mais difícil para você construir as suas referências para conseguir construir a história. Então essas são as vantagens.